Oi, bom dia. Nós vamos, mais uma vez, começar a iniciar o nosso culto a Deus, quando estamos buscando estudar a sua palavra, estudar a sua revelação, aquilo que Ele tem para nos falar, para nos orientar, através também das Escrituras, da Bíblia. E nesses cultos a gente então tem buscado compreender como é que Ele atua, como é que Ele age, na relação conosco, e o que Ele pretende para que não só Ele demonstre o seu carinho, o seu respeito, para com cada um de nós, mas também fazer com que a gente possa desfrutar ao máximo daquilo que Ele tem preparado para nós, digamos assim, aquilo que Ele tem buscado, fazer acontecer na vida e na relação que a gente tem com Ele, com as outras pessoas e com o mundo em geral, digamos assim, porque Ele tem grande interesse, no nosso bem e no bem de todas as pessoas, tá bom? Vamos aqui ao Salmo 119, versículo 64. O texto bíblico diz assim: a terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Essa é a palavra, essa é a oração, esse é o hino do escritor bíblico. Na paráfrase terapêutica, a gente diria o seguinte: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, por seu Espírito, por seu Espírito Santo, atendendo ao seu plano salvador da graça, que a graça é uma coisa completa, não é só tirar do caminho do inferno e botar no céu, mas é nos preparar, nos dar a condição de viver o céu neste mundo e na eternidade. Então, a graça é toda uma atividade de Deus nos preparando para a eternidade com Ele. Então, atendendo ao seu plano salvador da graça, nos tem feito contemplar e desfrutar mais, muito mais, das benignidades divinas que enchem a terra. A gente aproveita muito mais, por vários fatores, com o conhecimento de seus estatutos.
Então, o fato de estarmos conhecendo e vivendo os seus estatutos, isso faz a gente desfrutar melhor das benignidades dele em toda a terra. Né? Aqui, conhecimento de seus estatutos amorosos com todas as pessoas, que tem nos ensinado em todo o tempo. Então, ele nos conduz, né, segundo os seus estatutos, e a gente, então, contempla melhor e a gente vive melhor as benignidades que ele tem enchido toda a terra, né, com seu amor e com seu carinho conosco. Muito bem. O nosso culto, diante então de uma visão como esta do texto bíblico, o nosso culto é saber mais sobre essa revelação divina, né? Sobre esse amor de Deus, que toda revelação se resume ao amor, o amor dele, né? O amor que é ele. Já vimos isso ontem. Ele é o próprio amor, tá? E hoje a gente pode falar assim: Deus se ama, por isso ama tudo e todos. Ele tem amor a si mesmo, né? E por causa disso, ele então ama tudo e todos. Isso é natural, ok? Quanto mais eu me amo, mais eu amo tudo e amo todos. Porque eu vou estar percebendo que quanto mais eu gosto, eu amo aquilo que está ao meu redor, melhor para mim, mais saudável para mim. Né? Se eu trabalho num ambiente onde eu não gosto, aquilo não é ruim. Bom, o ambiente também vai sofrer, mas eu vou sofrer muito mais. Se eu convivo com uma pessoa que eu não gosto, eu que vou sofrer muito mais. Entende? Então, na hora que para o meu próprio bem, para o amor que eu tenho para comigo, eu tenho necessidade, eu preciso amar tudo e todos. Aí, quanto mais eu faço isso, melhor para mim. Então, eu estou demonstrando carinho e amor para mim. Quando eu crio condições, situações para deixar de gostar de alguém, principalmente quem está mais próximo, né? Quando eu fico inventando argumento, né, para não gostar do ambiente ou do lugar que eu trabalho ou das pessoas com quem eu convivo, eu estou puxando para mim toda a enfermidade possível. Eu vou adoecer. Então, se eu me amo, eu preciso amar tudo. Até que também é consequência. Quanto mais eu amo, mais eu transbordo amor para com tudo e todos. Tá bom? Então Deus se ama, né? E por isso ele ama tudo e todos. Sendo amor, ele não conseguiria não amar alguém. Sendo amor e se amando, ele não conseguiria deixar de amar as pessoas. Não conseguiria. Né? Mesmo que quisesse, digamos que ele quisesse, claro que ele não ia querer isso, porque se ele é amor, é a essência dele, como é que ele ia querer uma coisa contrária à sua essência, né? Mas digamos que ele quisesse, né, não amar uma pessoa ou não amar pessoas, ele não conseguiria, porque ele é o próprio amor e ele se ama, é para o bem do amor que ele tem para consigo e para com todas as pessoas. Por se amar intensamente, né? Por ele se amar intensamente, ele ama tudo que faz, né? Por isso que a Bíblia diz: e viu Deus que tudo que ele fez era bom, era muito bom. Isso quer dizer amor a si, né? Gosta do que faz, tem prazer no que faz. Tá bom? Então, ele ama tudo o que faz. Segundo, ele ama cada pessoa do jeito que cada um é. Entendeu? Ele pode não concordar, mas ele ama do jeito que cada um é. Então vamos analisar essa situação. Né? Aqui tem assim: criou cada um segundo a sua imagem e semelhança. Quando ele imaginou que ele iria criar as pessoas à sua imagem e semelhança, ele já sabia com antecedência que ia dar dor de cabeça. Né? Eu gosto muito tem uns videozinhos aí interessantes, né? Eu acho muito interessante e tem muito a ver com a gente quando o videozinho mostra o seguinte: um rapaz olha para a moça, né? E aí ele diz assim: e isso vai me dar uma dor de cabeça, né? Porque ele já está se interessando por ela, está se, né, impressionado por ela.
Então, ele dizia, isso vai me dar uma dor de cabeça, estou sentindo que eu vou ter muita dor de cabeça. Aí depois ele fala, não, mas não tem problema não, é só tomar depois um Doril, tomar um medicamento aí, a dor de cabeça passa, né? Compensa. Então, quando Deus nos criou, quando Deus pensou em nos criar a imagem e semelhança dele, ele sabia que ia dar dor de cabeça, muita dor de cabeça, né? Mas ainda assim, ele conheceu todas as dores de cabeça e ainda assim disse, não, mas eu vou criar, eu vou fazer, né? E fez. Então, quando agora ele está nos amando, ele sabe, não é, que foi, digamos, ele sabia que aquilo iria acontecer. A maioria não sabe lidar com essa questão da liberdade. Não sabe mesmo, né? Tem gente que usa a liberdade para o seu próprio prejuízo. Você dá liberdade para ele, ele vai criar problemas para ele com aquela liberdade, né? Você dá liberdade para ele, ele vai criar problemas para os outros. Ele vai criar dificuldades para prejudicar os outros. Ora, para que então essa liberdade? Né? A grande parte, não sabemos usar a liberdade em relação a nós, não sabemos usar a liberdade em relação às pessoas e não sabemos usar a liberdade em relação a Deus. E Deus sabe disso. Mas como ele queria pessoas e não robôs, o robô não teria problema, mas pessoas teriam, né? Então ele já sabe que é assim. Ao amar a si mesmo, ele então não tinha como deixar de amar a gente do jeito que a gente é. Isso quer dizer que ele concorda com a gente ou ele justifica o que a gente faz? Não. Porque todo homem é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Todo homem, todo ser humano já foi ou está sendo ou vai ser convencido da sua condição espiritual. Tá bom? E todos aqueles que se rendem a isso, esses, né, entram pela porta da graça e Deus vai operar a sua vontade na vida dessas pessoas. Aqueles que não aceitam isso, aí a graça não pode fazer nada, porque não existe permissão da pessoa para isso, né? Você vai encontrar pessoas que aceitaram, se submeteram a isso, à graça, a esse reconhecimento de sua situação, e não são religiosas. Você vai encontrar. Complicado, né? E você vai encontrar gente religiosa que não se submeteu a isso, mas é religiosa. Compreendeu? O que vai fazer uma pessoa... O que é que acontece com uma pessoa depois que ela entra por essa porta? É o Espírito de Deus que vai atuar nela. O importante é que ela entrou por essa porta. Ela aceitou o convencimento. Agora o Espírito vai fazer a obra nela. É responsabilidade do Espírito. Aí você vai ver pessoas com religiões diferentes, pessoas sem religião. Mas não é isso que faz a diferença. Como nós sabemos, repetimos toda hora, mas a gente termina não acreditando, ou não aceitando, ou prefere não aceitar. Religião não salva. Igreja não salva. Entende? Então tem pessoas fora. Jesus olha para os seus discípulos, né, e diz assim, olha, eu tenho outras ovelhas além desse aprisco. Eu tenho outras ovelhas. Tá bom? Ok. Então, o nosso culto é esse, é trabalhar, é pensar, é refletir sobre esse amor de Deus, não é? E sobre essa revelação desse amor. E hoje a gente lembrou o seguinte, Deus se ama, por isso ama tudo e todos. Tá? Muito bem, vamos aqui para o culto. Vamos falar um pouquinho sobre o culto, o verdadeiro culto a Deus, né? Aí a gente entra de novo. Irmã Ivete, bom dia. Bom dia, mais uma vez. Um ótimo dia para a irmã hoje. Seja um dia maravilhoso para você, para sua família, para todos aqueles que convivem, né? Que você continue sendo esse anjo do Senhor na vida das pessoas que convivem com você, né? E muitas vezes não precisa nem ser tão atuante. Só em ser você já é um grande anjo na vida de muita gente. E que Deus lhe use muito hoje nisso, tá certo? Muito bem. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre o verdadeiro culto a Deus, né? Eu vou dar aqui 2 grandes exemplos. Sistema Único de Saúde.
Dá para assustar, não dá? Porque a gente tem ideia de que culto é aquilo que a gente faz toda semana, né? O Sistema Único de Assistência Social. São duas coisas, existem outras, mas são dois programas maravilhosos, são divinos, criados no céu e colocados na Constituição brasileira. Apesar que todo mundo trabalha aí para destruir, né? É interessante isso. Os homens que a gente vota, né, gostam, têm prazer de receber dinheiro de quem faz isso no particular, esses trabalhos no particular, para destruir aquilo que é divino, criado no céu. E isso porque somos um país cristão, imagine, né? Sistema Único de Saúde, um maravilhoso, um poderoso culto a Deus, né? Pessoas que Deus ama, pessoas que Deus é apaixonado nas suas carências, nas suas necessidades, no momento da dor, no momento do sofrimento, tem ali o SUS para atendê-las de graça. Tem coisa mais divina do que isso? Tem coisa mais divina do que isso? Na hora da dor, ele sabe que tem ali um lugar que ele vai ser atendido. Pessoas que trabalham tanto no Sistema Único de Saúde quanto no Sistema Único de Assistência Social, né? Pessoas que trabalham, atuam, ganham. Qual é o problema de ganhar? Tem que ser sustentado, precisa ganhar mesmo. Mas são pessoas que estão trabalhando ali, sendo instrumentos, são as mãos de Deus para abençoar essas pessoas. São as mãos de Deus para proteger. E o que é que aí, quer ver uma outra maneira que a gente tem de cultuar a Deus, mesmo que a gente não trabalhe nisso, a gente valorizar o trabalho desse pessoal, em vez de criticar, de reclamar, entendeu? Conversei algum tempo atrás com uma pessoa que atuava assim, e ela disse, não compensa a gente ser bom, porque eles sempre vão falar mal de nós. Agora, você já pensou se eles tivessem outra ideia? Não, compensa, porque eles sempre reconhecem o quanto nós somos bons, né? o quanto nós somos úteis à vida deles. Compreende? Né? Eu fui criado com uma coisa poderosa que minha mãe usava. Ela usava para mim e falava para todo mundo que eu era um filho maravilhoso. Eu não tinha a opção de não ser. Ela falava para todo mundo, e todo mundo me olhava como sendo aquele filho maravilhoso da minha mãe. Eu aprendi muito com isso. Então, em vez de eu criticar, olha, primeiro eu tenho que saber, eu quero que por exemplo, digamos, voltemos ao SUS. Eu quero que cada vez fique melhor o SUS? Quero. Então, em vez de criticar, eu tenho que descobrir as virtudes que existem, incentivar, falar bem, divulgar, para que aquilo melhore. Porque na hora que tiverem a oportunidade de prejudicar, eles vão pensar 10 vezes, porque todo mundo está falando tão bem disso, como é que nós vamos destruir isso? Mas há um trabalho na mídia para falar mal do SUS. E nós caímos nisso, que é a coisa a nosso favor, a gente cai nisso e começa a falar, e falar mal, e prejudicar, e dizer que é ruim, e dizer que é isso, e dizer que é aquilo. É exatamente o que os planos de saúde querem. Que a gente tenha isso na nossa cabeça, aí a gente se esforça, a gente não liga, não está nem aí se venderem o pré-sal e o dinheiro não vir mais para o SUS. A gente nem está aí. Qual foi o movimento que foi feito na rua contra isso? Nada. Qual foi o movimento na rua, o brigueiro na rua, né, para dizer, não, nós queremos o dinheiro do pré-sal na saúde? Ninguém fez. Sabe por quê? Porque a mídia está aí nos incentivando. Quem é que sustenta a mídia? Os planos de saúde. E muitas delas são donas ou são sócios de plano de saúde. Então a gente não liga. Venderam o pré-sal e o dinheiro não vem mais para a educação. Qual foi o movimento que foi feito contra isso?
Vamos esquecer todo mundo? O que foi que nós cristãos, não é que dizemos ser cristãos, o que é que a gente fez contra isso? Nada. A gente não fez nada. E está achando normal, porque a gente cai nessa conversa da mídia. Então não temos mais aquele 70% que viria para a educação, não temos mais. O dinheiro agora vai ficar no bolso dos trilionários por aí, donos das petroleiras. Nem para a Petrobras ficou para eles. E não fizemos nada para impedir. Outra banda, outra quantidade, 30% que viria para a saúde, não vem mais. A gente não vai fazer mais nada, a gente não está dizendo. Ninguém está incomodado com isso. A gente tem que valorizar aquilo que está a nosso favor e não criticar. É valorizando, é elogiando que as pessoas vão procurar melhorar. Entende? Então, um grande culto a Deus é o Sistema Único de Saúde e o de Assistência Social. Maravilha. Quem trabalha, o culto que essas pessoas prestam a Deus é só 50 vezes melhor do que aquele que a gente faz toda semana, ou talvez todo dia, dizendo: ó Deus, eu te amo, ó Deus, eu te agrado, ó Deus, minha vida é tua. Essa ladainha que a gente repete todo dia, um dia de SUS vale todos esses cultos que a gente já fez, né, de bajulação a Deus. Deus não precisa de bajulação. Deus não precisa de dengação. Deus precisa de instrumentos para ser bênção na vida das pessoas que Ele ama. Aí sim. É como uma mãe. Eu tenho lembrado muito disso. Em vez de você perder tempo dengando a mãe e maltratando os filhos, a mãe quer que você largue ela de dengação e vá cuidar dos filhos dela. E dê amor aos filhos dela, dê carinho, dê oportunidades. É isso que uma mãe quer. E Deus muito mais. Deus muito mais. Tá bom? Muito bem. Isso aqui é o verdadeiro culto a Deus e a gente tem que estar com isso aqui bem lembrado na nossa, né? Na nossa cabeça. Vamos falar aqui sobre o texto bíblico. Nós estamos em João, no capítulo 1. Estamos na parte final do capítulo 1. Deixa eu colocar aqui o esboço de João, do Evangelho de João, do capítulo 1. Então está aqui, primeira parte, já vimos, a segunda, o testemunho de João Batista, o terceiro, Jesus, o Cordeiro de Deus. E agora estamos na outra parte, na quarta parte, os primeiros discípulos de Jesus. Então diz assim, João, assim, aqui é uma resposta de Jesus, viu? É uma resposta de Jesus aos discípulos que foram atrás dele. O que vocês querem, né? O que é que vocês buscam estando comigo? Senhor, nos fale, não é? Onde é que tu exerces o teu ministério? Onde é que tu moras? Onde é que tu pousas? Não é? Há um interesse, há um entendimento de João evangelista, e né, provavelmente a conversa foi muito outra, quer dizer, teve muito mais o que conversar, não foi somente isso, mas João está preso a isto, porque isso interessa para a quem ele está escrevendo esse texto, não é? Lembramos que ele está defendendo a fé diante de um grupo chamado os gnósticos, que achavam que Jesus não veio em pessoa, não veio como homem. Então, talvez ele está dizendo assim, Senhor, onde é que tu pousas? Senhor, onde é que tu moras? Ora, só quem mora no lugar é gente que tem corpo, que tem, né? Então, provavelmente é isso que João está querendo atender. Jesus morava em algum lugar, Jesus tinha onde dormir, Jesus dormia, Jesus pousava em algum lugar. Então, muito provavelmente é isso, essa é a preocupação de João, né, quando ele está escrevendo esse texto. Aí Jesus responde, vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde pousava, e passaram o dia com ele, né? Era cerca de hora 10ª. Isso aí, essa hora 10ª, né, no livro de João, então está dentro do contexto, né, judaico, aí quer dizer, à noite, lá estavam eles
estavam eles naquele encontro durante aquele dia, né? Respondeu-lhe: vinde e vereis. Foram, pois, eles já estavam indo mesmo com Jesus, a pretensão era seguir Jesus, e quando naquela época seguiam mesmo, eles estavam o tempo todo com Jesus, defendendo, ouvindo, perguntando, questionando. O discípulo, ele passava, não digo que 24 horas, mas muito tempo eles passavam juntos, com os seus mestres, muito tempo. Era um tempo dedicado mesmo ao aprendizado, com aquele mestre. André, isso era muito comum, viu? Era muito normal. Não era um grupo ou outro, não. Haviam muitos grupos, haviam muitos, mestres igual a Jesus, com pessoas que seguiam ele. Haviam muitos, tá? Aqui está. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e que seguiram a Jesus. André, irmão de Pedro. Então André atendeu a orientação de João o Batista, seguiu Jesus, A gente vai ver depois que ele vai em busca de Pedro. Ele vai em busca de Pedro para trazer também. Pode ser que Pedro também fosse um discípulo de João, pode ser. Tá? Necessariamente não precisa, mas pode ser. E ele, como ele já estava seguindo o mestre, então ele foi chamado pelo irmão para seguir a Jesus, e como a gente sabe, Pedro passou a seguir a Jesus. Tá certo? Muito bem, esse aqui é o capítulo 1. Vamos conversar agora sobre esse texto aqui. Existem 2 textos que nos falam sobre liderança espiritual. O primeiro texto é o de Atos, capítulo 6, quando a Bíblia fala da instituição, quando a liderança cristã determinou o início, de uma maneira como autoridade, duas lideranças espirituais dentro da convivência, de uma comunidade cristã, de um rebanho. Havia o líder espiritual, aquele que era responsável pela espiritualidade do rebanho, e havia o líder espiritual, que era responsável pela existencialidade do rebanho, as necessidades físicas, humanas, as necessidades gerais de um ser humano. Esse líder espiritual que a gente tem conversado nas segundas-feiras tem a ver com a liderança espiritual. Aqueles que se debruçam sobre o conhecimento bíblico e orientam, então, o rebanho dentro dessa orientação bíblica. Tá bom? Esses são a primeira autoridade, digamos assim, na convivência, do rebanho. Então, o capítulo 6 é a instituição. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, tem agora a qualificação, que na verdade Paulo está orientando Timóteo, dando a ele critérios como escolher, líderes espirituais que sejam responsáveis pela espiritualidade do rebanho. Então ele dá algumas, começa no versículo 1, vai aí por diante, e hoje a gente vai falar rapidamente sobre o versículo 6. Então ele coloca o seguinte, que não seja não neófito, para que não se ensoberbeça e venha cair na condenação do diabo. Então, um dos critérios, ou alguns dos critérios para a escolha de um bispo, de um líder espiritual, de um pastor, ou guia, ou ancião, depende dos nomes, não faz diferença a questão de nomes, Você vai encontrar vários títulos, que são dados, basta ser um líder espiritual, numa comunidade religiosa voltada para Deus, então é para essa pessoa. E aí ele fala que ele seja não neófito, para que não se ensoberbeça e venha cair na condenação do diabo. Aqui temos o que ele tem, é um testemunho espiritual. Mas aqui diz assim, o líder responsável pela espiritualidade de um rebanho de Deus, homem ou mulher, tá? Deve ser experimentado na vida com o Senhor,
e com a Bíblia, para evitar a possibilidade de orgulho e vaidade. Evitar, diminuir, né? Porque tem gente também que tem muito tempo nisso e se envaidece. Para evitar a possibilidade de orgulho e vaidade em sua função de liderança, a exemplo do que a cultura apocalíptica tem apontado como motivo do que chamaria de queda de Satanás. Tá? Então, a queda de Satanás aqui nesse texto é colocado como sendo essa condenação do diabo. Mas aí a gente pode chamar também a atenção do seguinte, algumas características, né? Primeiro, não neófito, ou seja, não é ideal que o líder espiritual, né, responsável pela espiritualidade de uma igreja, não é ideal que ele seja neófito, novo na fé. Não é ideal. Poderia ser? Pode, não há problema nenhum. Né? Agora, o ideal é que ele não seja neófito, não seja novo, não seja sem experiência. Né? Aqui diz assim, olha, errada, essa informação, ela está errada se for falta de confiança na obra do Espírito. Então, quando se acha que o fato de ser novo vai prejudicar o crescimento, o desenvolvimento do rebanho, aí é não acreditar na ação do Espírito. O Espírito faz milagres. E ele tem feito o tempo todo com pessoas que são neófitas e pessoas que não são mais neófitas. Ele tem feito o tempo todo. Mas está certo, né, essa orientação, se for falta de experiência para ajudar os outros na fé. Então, como é que eu vou orientar as pessoas se eu não tenho também essa convivência, essa experiência? Então, é nesse sentido. Aí está certo. Também está certo se for falta de autoridade diante da comunidade. Né? Então, eu vou pastorear, eu, neófito, sem conhecimento, sem muita experiência, vou estar lidando com pessoas com mais experiência. Como é que eu vou ser líder deste grupo? Eles não vão estar sempre confiados em mim, eles não vão estar sempre bebendo, aprendendo com aquilo que eu vou estar orientando eles. Tá bom? Então, a orientação é essa. Bom, diante disso tudo, então, duas outras coisas que Paulo menciona. Que ele não seja soberbo, orgulhoso ou vaidoso. Essa é uma característica para o líder espiritual, né? E que está cuidando da espiritualidade do povo. Ele não pode ser uma pessoa vaidosa, orgulhosa, né? Aquela pessoa prepotente, aquela que é a dona da verdade, né? Aí, né? Isso não ajuda, isso atrapalha, cria um ambiente não propício, tá? Isso atrapalha. Terceiro, não desagradável a Deus. É o caso da condenação do diabo. Não ser agradável a Deus. O líder espiritual deve ser alguém agradável a Deus, mesmo com suas limitações, com seus defeitos, com suas falhas, né? Mas que ele seja agradável, né? Que Deus esteja trabalhando nele, fazendo dele uma pessoa agradável a ele, né? À vontade dele, aos propósitos do próprio Deus. Tá bom? Muito bem. Estou vendo aqui uma palavra de carinho da Eliette Pereira, né? De Souza Brito. Uma palavra de carinho aqui nos comentários. Tá bom, Eliette? E que Deus também te abençoe muito e te use muito para a glória dele, tá? Uma opinião que eu teria para hoje a gente conversar um pouquinho aqui, tá? Deixa eu copiar aqui esse material para colocar nos comentários do nosso curso. Então está aqui a opinião. A opinião de hoje é o seguinte: julgamentos religiosos. Olha, isso é sumamente importante que a gente esteja atento a essa situação. Tá? O cristianismo não tem autorização dada por Deus
não tem autorização de julgar ninguém. Veja só, nem tem autorização, né? Nem tem autoridade para isso. Eu vou até botar aqui para poder não esquecer no futuro, né? Não tem autorização e não tem autoridade para isso. Qualquer coisa que você condenar alguém, o cristianismo já fez 2 vezes pior. Bravo, não é isso? Qualquer coisa que você condenar alguém, né, julgar alguém, o cristianismo já fez 2, 3 vezes pior do que o que você possa estar querendo ser ou fazer. Uma religião dessa tem autoridade para julgar ninguém? E não é que foi feito, não. Muitas vezes estamos ainda a fazer. Não temos autoridade. Nem estamos autorizados por Deus, nem temos autoridade para isso. Julgar sem nem pensar. Tá bom? Outra coisa que eu vou colocar aqui é quando Jesus disse... Jesus, né? Jesus diz assim: eu não vim julgar ou condenar. Eu vim salvar. Jesus disse isso. Jesus. Pô, agora, às vezes eu pergunto, e por que nós achamos que temos autoridade? Jesus não veio para isso. Mas nós achamos que temos essa autoridade. Entende? Não sabemos o coração e a fé de ninguém. Muitas vezes, nem a nossa. A gente julga pelo que a gente vê. A gente julga pelo que a gente sabe. Às vezes até pelo que a gente nem sabe. Mas a gente julga. Olhe, vai ter muito cristão no inferno. E é provável que o inferno vai ser inferno, porque vai ter muito cristão lá no inferno. A gente não é flor que se cheire. Não somos flor que se cheire. O mundo tem sofrido muito com a gente. E o que é pior, o mundo que Deus ama e quer salvar tem sofrido muito com a gente, com o nosso mau testemunho. Então não sabemos, né, o coração e a fé de ninguém. Muitos grandes cristãos não eram e não são salvos. Eu não posso dizer nomes porque não conheço. Não conheço o coração deles. Mas com certeza nós vamos ter uma imensa congregação batista, cristã, evangélica lá no inferno. Olhe lá se não for maior do que o que vai para o céu. Olha lá não, com certeza. O número de joio dentro do cristianismo é uma coisa exagerada. Não é só de agora não, viu? De toda a história do cristianismo. Muitos não são cristãos, foram e são salvos. Muitos Melquisedeques, antes de Cristo e depois de Cristo, existem. Muitos. Situações que não salvam nem mostram quem é salvo. Ser cristão e frequentar igrejas e cultos. Isso não mostra que ninguém seja salvo. Aliás, quem mais precisa disso são os que não são salvos. Porque eles precisam provar a eles e aos outros que eles são. Quem menos é, precisa muito provar a si e aos outros que é, o que não é. Ser batizado, entregar dízimo e participar da ceia. Isso não prova que ninguém seja salvo. Isso é engano. Né? Viver falando e fazendo as coisas em nome de Jesus. Também não quer dizer nada. Jesus diz lá em Mateus 7, 21, 23, ele diz assim, muitos vão dizer, Senhor, em teu nome nós profetizamos, quer dizer, pregamos. Em teu nome, Senhor, nós expulsamos demônios. Em teu nome, Senhor, nós fizemos muitos milagres. Fizemos e fazemos.
E ele vai dizer, a Bíblia diz assim, eu vou dizer explicitamente a eles, nunca vos conheci, apartem de mim, vós que praticais a iniquidade. Quando julgamos, demonstramos a distância que estamos de Jesus. Quanto mais julgamos, mais distante a gente mostra que está de Jesus. Quanto mais condenamos as pessoas, mais a gente prova a distância enorme que nós estamos de Jesus. É capaz que Jesus vai salvar mais gente fora do cristianismo do que dentro. Somos mais duros para julgar e condenar o mundo e a nós mesmos. Nós somos peritos em condenar o mundo. Somos peritos em julgar e condenar as pessoas, né? E o mundo, até que eu tenho ficado impressionado com o mundo. O mundo julga e condena menos a gente do que nós a eles. E eles teriam tudo para nos condenar pelo nosso mau testemunho. Mas eles nos condenam um pouco em relação ao muito que nós condenamos e julgamos eles. Tá bom? Então esse é o comentário que eu queria fazer hoje, até para que a gente fique acordados, né, quanto a isso, nessa prepotência que nos foi passado e que, vez por outra, a gente está praticando. A gente tem uma lista enorme de gente que vai para o inferno só porque a gente acha que elas vão ou merecem ir para o inferno. E isso não é cristão. Isso é julgar e condenar, e a Bíblia diz que nós não estamos aqui para isso. Tá bom? Vamos aqui para o Facebook. Deixa eu pegar aqui e colocar o comentário do Facebook. Deixa eu botar aqui nos comentários. Aqui atrás de mim tem Jesus conversando com vários homens, várias pessoas, né? Batendo um papo, falando sobre Deus, falando sobre vida cristã, sobre salvação. Está aí falando com essas pessoas. Deixa eu colocar aqui o Facebook. Deixa eu atualizar aqui a página do Facebook para que a gente possa dar uma olhada nele. Tá bom? Tá aqui. Deixa eu... Pronto, tá aqui. Deixa eu botar aqui na janela. Cadê você, Facebook? Tá aqui. Pronto. Então nós vamos. Aqui está o Facebook. Aqui está o culto de hoje, né? Esse culto de hoje, por enquanto, está curtido, né? Curtido por Marcos Brandão, Ivete Espíndola, e tem outra pessoa aqui que que falei nesse instante sobre ela. É a Eliette Pereira Souza Brito. Então, por enquanto, nós estamos... o culto está curtido, né, por essas pessoas. Vamos seguir aqui. O dia de hoje, olha, o mês é o mês rosa, tá? É o mês rosa pela atenção ao câncer de mama. O dia 4 é o dia do barman. Dia do barman. É dia do cachorro. É o dia da natureza. E dia dos animais. É o dia nacional do paisagista. É o dia do pantaneiro, né? Pantaneiro. Lá da região do Pantanal. Hoje é o dia do agente comunitário de saúde e do agente de endemias. Hoje é o dia mundial do sorriso e da Semana do Espaço Sideral. Dia Interamericano do Rádio, Dia Internacional da Ecologia, do Poeta e das Crianças, e Dia Universal da Anistia. Tá bom? Então,
São esses os comemorativos que eu pesquisei e encontrei. Deve ter outros comemorativos nesse dia e eu não alcancei, tá? Aqui tem um vídeo sobre relaxamento, são músicas apropriadas para relaxamento. Aqui tem uma palavra, um banner sobre toda a religião do mundo, né? Toda a religião do mundo sempre foi formada por duas mentes muito distintas. A mente do joio e a mente do trigo, usando o linguajar da Bíblia, tá? Mas toda religião é formada por gente assim, joio e trigo. E Deus ama igualmente a cada um. Tá? Deus ama igualmente a cada um. Mesmo o joio, com toda a dor de cabeça que ele dá. Aqui tem o culto de ontem, né, que nós tivemos aqui com a família. O culto, aqui está o final do culto, quando a gente então fez comentários a respeito do que conversamos, do que estudamos, né, do que estivemos refletindo sobre o amor de Deus. Aqui tem um banner sobre o verdadeiro culto a Deus. Isso aqui é um lembrete, né, que vamos ter essa semana. O verdadeiro culto a Deus é ser sal e luz do mundo. Do mundo, não é das pessoas que a gente quer, não. É de todas as pessoas. Ser luz e sal dessas pessoas. Instrumento de Deus para atrair, acolher, abençoar o mundo inteiro que Deus ama. Mateus capítulo 5, 13 a 16. Aqui tem, falando sobre o projeto, atendimentos sociais, as vagas que foram preenchidas, tá? Então está falando aqui sobre isso. Aqui está falando sobre cristãos sem igreja, e aí estamos chamando de igreja bíblica de cristãos sem igreja, tá? A igreja aí é no sentido do corpo de Cristo, o corpo de salvos de todos os tempos, né? Aqui tem isso aqui, que é um convite para o culto lá em cima. Isso aqui eu posso até tirar, porque o culto já aconteceu. Então, deixa eu tirar ele daqui. Cadê? Se sai ou não? Saiu. Aqui está o culto de ontem, né? O culto matutino de ontem. Esse culto matutino foi curtido. Aqui tem 2 pessoas, mas ele parece que não quer me informar, né, quem são essas 2 pessoas. Então tem aqui os comentários, deixa eu ver se tem algum tema para a gente conversar. Não. Bom, aqui temos os recados, né, da Luciene Coutinho, da Ivete Espíndola. Provavelmente são essas 2 que estão curtindo o culto de ontem, tá? Bom, nós temos um tempinho. Vamos ver aqui, estávamos falando sobre igreja, né, como um dos temas que já tratamos, mas que agora estamos revendo. Então, falávamos sobre igreja. Deixa eu ver se tem outro aspecto que eu queria chamar a atenção aqui de igreja. Então, falamos sobre exemplos, não é? E igreja como o corpo de Cristo. Isso é uma comparação, né, que a Bíblia coloca, os escritores bíblicos colocam, Paulo principalmente, que a igreja é como o corpo, onde tem vários membros, cada membro tem uma função, cada função tem sua importância, né, na vida do corpo, né, para o bem do corpo, para o bem-estar do corpo. Então, essa é a grande preocupação de Paulo quando ele está mencionando sobre isso, a igreja como um corpo, né? Não é outra coisa. Quando se fala de igreja e corpo de Cristo, não se está falando exatamente da igreja local, porque a igreja local ela é formada por trigo e por joio. E o joio não faz parte da igreja, não faz parte do corpo de Cristo. Ele está ali, é um religioso, muitas vezes é até um excelente religioso, mas ele não nasceu de novo. Ele não é nova criatura, então ele não é ovelha, ele não é trigo, então ele não é o corpo de Cristo, tá bom? É por isso que a igreja local, ela fica confusa nisso.
o joio faz parte da igreja local, ou seja, os grupamentos, os rebanhos, né, de cristãos. Mas não é a igreja local que é exatamente a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é formada somente pelo trigo de todos os tempos. Só trigo, só salvos, só ovelhas. Tá bom? É esse que é o sentido verdadeiro de igreja como corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é formado por joio. O corpo de Cristo é formado só pelo trigo, só por ovelhas. Tá? É nesse sentido. Então tá aqui, olha aqui. É formado só por ovelhas e trigo. E em relação ao corpo de Cristo, quando fala de unidade do Espírito, é exatamente a atuação do Espírito Santo, fazendo com que pessoas tão diferentes, né, possam fazer parte de uma unidade. Então, é quem junta, é quem harmoniza as diferenças. Por que existem diferenças? Apesar que todos são ovelhas, todos são trigo. Porque são pessoas. Cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, o Espírito harmoniza, né, as diferenças que possam acontecer. Tá? Então, essa é a ideia quando fala de unidade do Espírito. Tá bom? Amanhã a gente conversa, se der tempo, a gente conversa sobre igreja como hospital, que também é outro tema que a gente tem sempre lembrado nesses cultos do domingo, de todos os dias, né, pela manhã. Ok? Deixa eu tirar aqui o Facebook da tela. E a gente vai aqui para o nosso momento de oração. A gente vai orar. A gente vai estar nos apresentando a Deus, e a gente vai, nesse momento de apresentação em relação a Deus, né, já estávamos na presença dele, agora, de uma maneira especial, a gente se coloca na presença dele, e a gente tem aqui, primeiro, a gente agradece a Deus, né? A gente agradece a Deus, porque estamos na segunda-feira, e estamos... Como que, apesar que a semana começou ontem, né, com o primeiro dia da semana, mas é como que a gente começando uma semana de atividades, uma semana de serviços. Então a gente agradece a Deus porque hoje é segunda-feira e a gente vai ter grandes oportunidades, maravilhosas oportunidades de servi-lo nas nossas atividades, no dia a dia, no cotidiano, na convivência com as pessoas. Então, são oportunidades maravilhosas de glorificar o nome dele. Aí sim, agora é a hora de começar o culto verdadeiro a Deus, amando, sendo luz e sal na vida das pessoas. Tá? A gente também pede a ele, né, que essas oportunidades ocorram mais, que essa semana tenhamos muitas oportunidades de cultuá-lo, sendo bênção na vida das pessoas, né? Sendo instrumento de alegria, de prazer, de ver pessoas realizadas, felizes, porque estiveram conosco e nós podemos, de alguma forma, contribuir para a felicidade delas. Isso alegra o coração de Deus. E você pode cantar 300 hinos, 300, e você não vai agradar o coração de Deus da mesma forma quando você coloca um sorriso, quando você coloca esperança no coração de pessoas. Tá bom? Então, a gente agradece a Deus pela semana e pede que essa semana a gente tenha grandes oportunidades de glorificá-lo, sendo bênção na vida das pessoas. A gente também apresenta a Deus agora os aniversariantes de hoje, não é? Pode ser que entre as pessoas que vão estar nos escutando, que vão estar cultuando com a gente agora, ou durante o dia, ou daqui a um mês, quando estiverem vendo este culto, né, essas pessoas possam estar sendo abençoadas, né, no seu dia de aniversário, seja um dia também maravilhoso, alegre,
com muitas esperanças, com muitas certezas maravilhosas na vida delas. E orar também, oramos a Deus pelos enfermos, que o Senhor possa estar confortando, né? Temos pessoas muito queridas, né, que estão passando por momentos difíceis de enfermidade, e a gente então coloca diante dele, e Deus conhece essas pessoas, a gente então pede a Deus que possa confortar, possa abençoar, possa proteger, e se for da vontade dele, que elas possam se recuperar, e elas possam ter ainda mais vida, mais, né, possam ser ainda mais bênção na mão dele, nas suas vidas, nas suas vivências. E agradecemos a Deus pelas pessoas que assistem, ou hoje, ou amanhã, ou quando for esse culto. A gente agradece também aquelas que nos dão algum tipo de apoio, né? Tem pessoas maravilhosas dando vários tipos de apoio, e tem até pessoas que se apresentam para sustentar esse ministério, né? Então a gente agradece também a Deus por essas pessoas, e que o Senhor possa continuar, né, usando e abençoando cada uma em suas atividades. Nos lembretes, a gente lembra que o link número 2 nos fala sobre hoje à noite termos uma conversa com o Jonatas, tá? A respeito de família. Amanhã a gente vai falar sobre liderança espiritual. Continuar agora falando de outro grupo de liderança espiritual. E a gente se despede, né? A gente fica lembrando que hoje é um ótimo dia para você repensar sua vida com o que lhe faz bem, né? Anote, faça uma listinha das coisas que lhe fazem bem. E na sua rede social, coloque que divulgue, né, alguma causa social. Isso vai ser bom para você, vai ser bênção para muita gente que vai ver, que vai refletir sobre o que você vai anotar, vai postar na sua rede social. Tá bom? A gente coloca aqui uma musiquinha para encerrar e a gente se despede. Que o Senhor continue abençoando você nesse dia, tá? Até mais.